Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta manhã meditando acerca do livro de Gênesis e o Espírito Santo nos inspira a falar um pouco acerca deste livro, no qual tem grandes eventos. Aqui no capítulo 1, versículo 11, é lançado os alicerces sobre os quais toda a Bíblia está construída. E se centra em 4 acontecimentos chaves que eu quero passar para os irmãos. E o primeiro evento se dá na criação de Deus, aquele que é o soberano, o Altíssimo, o Criador de toda a matéria, de toda energia, espaço e tempo. O homem é a maravilhosa obra-prima de Deus. E por muitas vezes nós olhamos para a humanidade ou para nós mesmos com desprezo, e por muitas vezes nos sentimos rejeitados. Mas eu quero te dizer que eu, você, nós somos a obra-prima de Deus, criada com zelo, criada com amor, criado para a glória de Deus, para glorificar e exaltado Senhor dos Senhores, nosso Salvador e Libertador, que nos fez e nos criou com tanto amor, para que vivêssemos aqui nesta terra com uma oportunidade tão linda de nos aproximarmos cada dia mais e mais dele. E outro evento também que se chama, no capítulo 3 de Gênesis, a queda do homem. E a criação de Deus, eu, você, é seguida pela corrupção no primeiro pecado de Adão e Eva. O homem é totalmente separado de Deus, o Criador. Isto é, Adão é afastado de Deus. Veja bem, nós podemos observar que Deus, por mais que Ele ame o ser humano, como assim amou Adão, amou a Eva, Ele não os poupou da punição pelo seu pecado. Deus é justo e Ele quer nos ensinar, mesmo em meio às tempestades, aos ventos, mesmo em meio ao pecado do homem, Ele continua a nos amar. Mas como um bom pai, pelo seu amor, Ele corrige a quem Ele ama. Ele corrige Adão e Eva, afastando-os do jardim e lançando eles sobre a terra. Isso não quer dizer que Deus não os ama, não os amou. Isso quer dizer que quando o Senhor nos afasta, nos pune de uma maneira amorosa e sábia, é com um propósito de nos ensinar o seu amor e a sua benevolência. Porque se deixar o homem no pecado, se não corrigi-lo, nunca nós vamos aprender que nós devemos continuar amando e nos aproximando de Deus. E no segundo pecado, o homem é separado do seu semelhante e próximo. Quando Caim oferece a sua oferta a Deus e Abel também,
a inveja nasce no coração de Caim. E ele se revolta contra Deus e mata o seu irmão, o seu próximo. E o homem começa a ser afastado também do seu próximo pelo pecado. E apesar da horrível e devastadora maldição da queda, é o Senhor quem torna a iniciativa de prover a solução e promete esperança e redenção, a qual se dará por meio da semente de um ser humano feminino. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus vai usar o ventre de Eva, o ventre da mulher, dando à mulher o poder de procriar. E a semente, ela nasce do ventre de Maria, a qual, concebido pelo Espírito Santo, vem para salvar a humanidade. Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. E o terceiro evento, o dilúvio. Como o ser humano se multiplica muito e rápido, o pecado acompanha a evolução natural da espécie. Então a gente percebe que é uma sequência de fatos que deveria ser para melhorar, para nos aproximar mais e mais de Deus, mas a gente percebe que a sequência do pecado, ela começa a prosperar e corromper a humanidade. E o dilúvio acontece por causa do pecado e, infelizmente, se multiplica até que Deus sente que deve destruir a humanidade, com exceção de um homem e sua família, que é Noé. Deus vê graça em Noé e ele destrói tudo com o dilúvio, mas poupa Noé e sua família. A misericórdia de Deus agindo e atuando para que a raça humana não seja totalmente destruída, ganhando oportunidades e oportunidades de poder ser conduzido e guiado por Deus. Deus é misericordioso. E logo depois de ele salvar a família de Noé, vem o quarto evento, as nações. O primeiro livro da Bíblia nos ensina que a humanidade é uma raça unida por ligações de filiação e parentesco. Somos todos filhos de Adão através de Noé. Contudo, por causa da rebelião da Torre de Babel, o Senhor Deus decide fragmentar a única cultura e linguagem que havia sobre a terra no mundo pós-diluviano, dispersa o povo para várias partes do planeta. Aleluia. Deus, ele trabalha com a definição do amor e da misericórdia, trazendo oportunidades de melhoras a cada um de nós. E à medida que as nações, culturas e línguas vão se dispersando mais e mais, Deus escolhe e separa um homem e sua família, descendência mediante os quais ele abençoaria todos os demais povos da terra, em Gênesis 12:50, o qual Abraão, o chamado de Abraão se dá em capítulo 12 de Gênesis. E aí começa, ele é o eixo sobre o qual girará a sequência da obra da própria história. As três promessas pactuais que Deus faz a Abraão, terra, descendentes e bênção, são fundamentais para o seu plano de trazer salvação sobre todo o planeta.